Então esse movimento ele vai ter uma ressonância muito grande em termos de movimentos civis, de movimentos populares e sociais, praticamente até hoje nos Estados Unidos. E nada mais e nada menos também do que o movimento hippie. O movimento hippie vai ser deflagrador de várias tendências e ideias, desde o amor livre, a questão da participação de várias pessoas. Eu vejo o movimento hippie como um dos geradores e movimentos embrionários do movimento punk e de tudo isso que nós estamos discutindo hoje. Porque esse movimento ele vai trazer a questão da estética, os homens vão utilizar cabelo comprido numa sociedade patriarcal, eles vão ter relações bigâmicas ou de amor livre dentro de uma sociedade patriarcal, eles vão ter uma proposta pacifista dentro de uma nação colonizadora, ou seja, no caso dos Estados Unidos com relação à guerra do Vietnã. Eles vão ter uma visão bastante ampla da questão de comunidade, ou seja, da participação das pessoas dentro de um ambiente mais voltado para a humanização. Então eu acho extremamente essencial. Então essa atitude subversiva, esses pensamentos anárquicos vão ser incorporados à música na tentativa de subverter a ordem estabelecida. Por quê? Porque eles precisavam de uma maneira de expressão. Como eu poderia expressar a minha fala? Como eu poderia expressar os meus sentimentos, se não através da melhor propaganda possível? É bom lembrar uma coisa aqui com relação aos três movimentos. O Provos, ele era tão anárquico que ele negava o rock and roll. Eles ouviam somente jazz e folk. Então eles vão ir completamente contra a maré musical existente nesse momento. Eles vão praticamente fazer com que não exista uma ligação, porque eles acreditavam, assim como, por exemplo, a primeira fase do Bob Dylan, que o rock and roll era simplesmente uma mercadoria que ela ia cair, que não ia vingar, né? Bob Dylan errou, né? E acertou ainda mais com a guitarra. Nesse sentido, no caso do movimento hippie, eles vão utilizar a música de uma maneira extremamente larga, principalmente quando a gente fala da questão do Festival de Woodstock, que acabou levando muito mais pessoas do que se imaginava para o festival. Esse festival, eu costumo dizer que foi um dos festivais mais importantes para a existência de nós que estamos aqui. Eu já vi muito punk velho até falar o seguinte: se não fosse os hippies lá no Woodstock meterem o pé na porta fazendo o que eles fizeram, a gente não estava tocando guitarra hoje. E quando você começa a estudar e observar isso daí, é um fato muito pertinente, né? Então, já no caso do movimento dos Panteras Negras, é somente um movimento armado, só que ele tem a questão ideológica que influencia tudo isso. Pode passar aqui. Muito bem. No final dos anos 60, começa a surgir novas tendências de música relacionadas ao modo de viver. Dentre eles, principalmente a partir de 69, nós vamos começar a ter o que se chama de movimento punk. Tá? Muita gente costuma dizer que o movimento punk ele começa em 1977 com Ramones e Sex Pistols. Tudo bem, eles tiveram uma importância extremamente relevante nisso, no momento que eles levam isso para a mídia, onde eles levam isso para os lugares onde basicamente o punk ou o rock and roll nem tinham chegado ainda. Para vocês terem uma ideia, no final, ou melhor, em meados de 80, enquanto existia a bipolaridade no mundo, países como Rússia e outros países daquele eixo, eles estavam começando a receber essa informação relativa ao punk, através dos Sex Pistols e através dos Ramones. Porém, é importante a gente entender que o punk ele vai acabar surgindo basicamente na fusão das ideias e da música, na tentativa de fazer com que o rock ele se torne primitivo. Porque nesse momento o rock ele começa a se tornar algo extremamente enfadonho, chato, por conta do rock progressivo, que era um rock de estádio, onde para você assistir um artista você tinha que ir a um estádio, eram simplesmente semideuses que existiam, e eles falavam: meu, isso daí não fala comigo. Porque essa noção, o punk, ele não vai surgir da classe média, ele vai surgir da classe operária, das classes mais baixas da sociedade, daquilo que hoje a gente chama de periferia, que na verdade é chamado de subúrbio. Então, nesse momento, as primeiras bandas que vão surgir nos Estados Unidos vão ser Stooges, MC5, que o MC5 vai se chamar de Panteras Brancas, porque eles vão também levar o discurso dos Panteras Negras, porém eles eram jovens brancos.
Nós vamos ter também o Velvet Underground, que vai levar essa leitura dessa música distorcida, essa música tensa. No momento que ele falou aqui na questão da estética do preto, do negro, né, no rock and roll, eu observei uma coisa, que o Velvet Underground ele já tinha essa proposta, porque ele queria obscurecer aquilo que estava clareado pelo movimento hippie. O movimento hippie ele propõe paz e amor e uma flor no cabelo. E aquela coisa toda colorida, toda festiva, por conta das drogas psicodélicas, ou seja, do LSD. Já no caso do Velvet Underground, por eles fazerem uso de heroína, a coisa já era mais tensa, a coisa já era mais black. Então, dessa forma, eles vão naquela essência bem profunda, né? Ou seja, do subterrâneo, e trazer essa roupagem, que é a roupagem que vai praticamente ser usada até hoje, né? Existem várias formas de pensamento que a gente pode chamar disso, né? É pertinente a colocação do Fábio, é pertinente essa colocação. O importante é ter em mente que essas questões são passíveis de discussão, sim e mesmo. Tudo bem, falei para vocês da questão musical, da questão formadora da política, só que faltava um elemento. O primeiro elemento que vai realmente dar sentido para a ideia punk vai ser a banda Crass. Ela vai ser a formadora da ideologia punk, justamente pelo seguinte: a banda, ela não era somente uma banda, ela era composta por 10 pessoas, era um grupo que vivia numa comunidade, numa fazenda, com uma proposta de sair da sociedade. Eu não vou mais trabalhar para o sistema, eu não vou mais contribuir para o sistema, eu vou viver da maneira mais primitiva e humana possível. E aí eles começam a se utilizar de vários recursos da natureza, assim como também da própria tecnologia, porque eles não davam as costas para a tecnologia no sentido de que percebiam que isso daí poderia ser muito bem utilizado, né? E eles vão ter várias atitudes. Eles vão ser o primeiro grupo que vai falar a respeito da questão de gênero, da questão da mulher. Eles vão trazer a mulher para um papel extremamente importante na sociedade e não aquela visão patriarcal, branca, machista existente até muito tempo, não digo no rock, mas até mesmo na própria sociedade. Então todo esse questionamento, aliás, que eles vão fazer, vão ser no sentido de demonstrar que o anarquismo era prático, funcional e viável. Ou seja, entendendo que as pessoas elas são iguais nos seus direitos e dessa maneira elas podem exercer as suas vidas dentro das suas diferenças. Eles vão ser o primeiro grupo que vão falar da questão da liberação animal. Essa é uma questão que até hoje cria polêmica. Por quê? Porque, de acordo com esse grupo, como tantos outros grupos punks posteriores, eles pensam que o especismo, ou seja, a discriminação do ser humano com o ser animal, não deve existir. Porque a única diferença que nós temos com o restante dos animais é a seguinte: nós não nos entendemos, eles nos entendem. Então, dessa maneira, nós vamos romper com essa questão de comer carne, utilizar couro, utilizar elementos que são próprios da uma cultura consumista. Eles vão romper com essa forma de se alimentar através da destruição. Já lá na década de 70, já prevendo esses movimentos que seriam os movimentos ambientais. Aliás, muitos movimentos ambientais, como por exemplo o Greenpeace, eles surgem de pessoas que conviveram com os membros do CRES. Então são coisas que, tipo, quando a gente fala da questão punk, ela está extremamente presente na sociedade. Ela é influência. Por exemplo, hoje você vê vários adolescentes de roupa colorida, de cabelo moicano, né? E é tido como normal. Até vende isso daí. Roupa como calças justas e tal. Isso há 10 anos atrás, praticamente, era impossível. Se você usasse um moicano, você não conseguia emprego, você não conseguia absolutamente nada. Isso se as pessoas não batessem em você na rua. Hoje já é uma coisa aceitável. Por quê? Porque essa ideia da outricidade, ou seja, do outro, o respeito pelo outro, ele é uma questão que ela começa a ser gestada. Não sei se a palavra correta seria essa, né? Mas, digamos assim, ela vai começar a ser criada, né? E levada aos fins para isso mesmo, para que todas as pessoas elas possam exercer as suas individualidades. Individualidades, pessoal, não individualismo. Ou seja, representar aquilo que elas pensam, aquilo que elas são. Nem que para isso seja uma calça colorida, um cabelo diferente, e que eles gostem de bandas que, particularmente todo mundo aqui da mesa, e eu também, eu não gosto, mas eu acho extremamente importante. E
e relevante para a questão da cultura e culturas alternativas, né? E tem uma questão que é muito importante salientar na questão do Class, que não bastava somente eles criarem todo esse tipo de ideário, essas propostas de vida, se eles também não fossem provocadores. Uma das maiores provocações deles, porque tem um detalhe, eles foram presos diversas vezes, por conta das capas dos discos, por conta da maneira como eles se expressavam, e principalmente por causa de um episódio que eu considero o mais crítico de todos, né? Que foi quando eles enviaram à imprensa internacional uma fita altamente editada, onde colocava Margaret Thatcher e o Ronald Reagan em uma conversa telefônica envolvendo a Inglaterra e os Estados Unidos numa situação política bastante delicada, ou seja, quando estourou a Guerra das Malvinas, que foi quando eles, no caso dos britânicos, eles atacaram um navio argentino, matando quase 400 pessoas, e essa gravação ela foi questionada durante muitos anos, porque muita gente achava que tinha sido a KGB que tinha sido quem filtrou essa gravação, e na verdade isso foi criado pelos membros do CRAS. Foi extremamente uma paródia. Só que eles não imaginavam que a coisa chegasse a tanto. Quando o parlamento inglês, a Scotland Yard, descobriu que tinha sido o CRAS que tinha sido responsável por isso, os caras ficaram um tempão em cana. Eles foram quase que colocados na mesma condição do que aqueles presos do exército irlandês, ficar preso tipo quase 40 anos. A coisa foi muito séria mesmo. E nem por causa disso eles deixaram de atuar, né? Um detalhe é o seguinte, que eles começaram a fazer isso nos anos 70, eles estão vivos, os que estão vivos no caso, até hoje, e vivendo da mesma maneira como viviam. Ou seja, eles traziam essa coisa para a vida. Não era aquela coisa assim, eu não vou deixar de ser quem eu sou, vou vestir uma roupa para arrumar um trabalho. Meu, dane-se o trabalho, eu vou viver da maneira como eu devo viver. Era essa a proposta. Trazer realmente essa questão do rompimento. Porque senão não adiantava nada. Ficava simplesmente na questão do discurso, na questão da estética e se perdia no tempo. Então a ideia dessa coisa do subterrâneo é essa, é você vivenciar essas ideias, você vivenciar essa postura, né? E obviamente, a partir do CRAS, começou a surgir inúmeras bandas que começaram a seguir o mesmo perfil de ideias, renovando as ideias, e começaram a fazer valer a ideia principal do punk, ou de qualquer cultura alternativa, né? Que é o faça você mesmo. Eles produziam os próprios discos, eles produziam as próprias capas, eles promoviam a distribuição do material, eles criavam as próprias redes de contato, de shows. As oportunidades que eu tive de ir para a Europa foi através desse sistema. Os lugares por onde eu toquei não eram lugares onde eram aceitos formalmente pela política do local, que nada, eram prédios ocupados há 20, 15 anos, que estavam resistindo da maneira como podiam e muito bem dentro dessa resistência, que são chamados de squats ou ocupações, que haviam lugares que eram fábricas, haviam lugares que eram prédios, casas, onde as pessoas elas simplesmente estão vivendo isso. Nesse momento agora deve estar ocorrendo uma dezena de shows, de eventos nesses lugares agora na Europa, né? Podem passar. Uma coisa que eu não posso deixar de lado é o seguinte, é a questão do punk no Brasil, né? Principalmente porque quando a gente fala a respeito do punk no Brasil, a gente está falando da renovação, da revigoração do rock and roll no Brasil, né? As primeiras bandas que vão surgir punk no Brasil, elas vão ser influenciadas principalmente por Ramones e Sex Pistols. Por quê? Porque eram aquilo que podia chegar mais facilmente. Porque a mídia levava, né? Era aquela coisa, as pessoas enchiam as caixas de discos que não vendiam mais na Europa, nos Estados Unidos, e mandavam para o Brasil para serem vendidas. E no meio dessas caixas, você encontrava desde um disco do B.B. King a um disco do Sex Pistols. Você tinha inúmeros discos sendo vendidos dentro dessas caixas de importação. E muitos jovens da periferia de São Paulo, eles começam a ter esse contato com esse rock. Quando eles começam a ter consciência do que era esse punk, eles começam a se influenciar de uma maneira extremamente importante. Por quê? Porque vai fazer uma divisão gigantesca do que a gente entende como música, como arte no Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, o pessoal, eles eram assim, uma coisa bem tosca mesmo. Eram jovens que frequentavam colégios
na época, no terceiro ou segundo colegial, muitos deles trabalhadores em fábrica ou office boys, eles não tinham recursos nenhum, tanto financeiros quanto intelectuais, mas mesmo assim eles fizeram uma coisa bastante agressiva. Eu costumo dizer assim, que de um certo tempo para cá eu venho ouvindo as pessoas dizerem assim